Abra sua Bíblia. Vamos ao texto bíblico em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Apenas o versículo 9. Mas não se engane. É um versículo, mas tem bastante conteúdo. 1 Pedro, capítulo 1, 2, 9. É um texto muito conhecido de todos nós. Vamos expô-lo nesta noite. Diz assim então a palavra do nosso Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Até aqui. Oremos uma vez mais. Pai Santo, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito, ó Deus, para compreender as Tuas verdades. Carecemos, ó Deus, da Tua ajuda, a fim de entender aquilo que o Senhor quer comunicar para a Tua igreja, Senhor. De modo que a Tua igreja saia daqui consolada, confortada, confrontada, ó Pai, transformada, de modo que nós venhamos a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim nós oramos, rendidos e consagrados e dependentes do Senhor. Amém. Bem, meus irmãos. Meus irmãos, quem somos quando tudo parece desmoronar ao nosso redor? Já parou para pensar que normalmente a nossa identidade ela flora quando normalmente as coisas não estão bem na nossa vida, não é verdade? Conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial, milhares de pessoas abandonaram os seus lares, as suas casas, às pressas. Deixaram para trás ali seus bens, suas conquistas, seus documentos familiares. E ao chegarem a outro país, a sua esperança, apenas com algumas malas, obviamente, a esperança deles era que pelo menos eles alcançassem algum tipo de abrigo ali, alguma proteção em outro país. Agora imagine você a angústia de uma criança que estivesse junto com seus pais neste momento, não é? Trágico, neste caos, sem compreender nada do que estava acontecendo, aquela tragédia que estava acontecendo ali, e ela perguntasse para os seus pais, agora em outro país, não é verdade? Quem nós somos? Quem nós somos? Essa pergunta, irmãos, ela vai muito além muito além de uma nacionalidade. Essa pergunta é sobre identidade. Quando tudo aquilo que da vida, tudo aquilo que é a base da sua vida se rui, se perde, o que resta para nós? Nos resta, irmãos, a verdadeira identidade. Aí que aparece a nossa verdadeira identidade. Quando tudo aquilo, meus irmãos, que parece nos definir neste mundo, nos é retirado, é neste momento que aparece a nossa verdadeira identidade. E, de certo modo, esta pergunta, ela ecoava os destinatários da primeira carta aqui de Pedro. Não porque esses destinatários eles fossem aqui refugiados de guerra, mas porque ao seguirem Jesus Cristo, eles passaram a ser vistos como estrangeiros em meio à sua sociedade. Eles não eram refugiados de guerra. O que acontece é que eles haviam se convertido ao cristianismo. E pelo fato de terem sido convertidos ao cristianismo, eles viviam em uma sociedade perversa, iníqua, pagã, idólatra. Em razão disso, eles eram como forasteiros, estrangeiros. Até é por isso que Pedro começa a sua carta dizendo que eles eram forasteiros da diáspora. É assim que Pedro começa a sua carta. Eles continuavam morando em suas cidades, eles continuavam trabalhando em seus serviços, eles continuavam cuidando de suas famílias, eles continuavam, esses destinatários aqui, convivendo com os seus vizinhos, mas eles já não pertenciam espiritualmente àquele mundo. Eles eram desprezados,
eles eram rejeitados, eles eram maltratados, tidos como estranhos, exatamente por causa agora da sua fé. Esses cristãos, eles começaram ali a experimentar a rejeição, a hostilidade, a perseguição e o sofrimento. Agora, o que é interessante quando nós conhecemos a estrutura da carta de Pedro, o contexto histórico, o contexto cultural da carta, a gente vê e a gente fica até admirado pela sabedoria de Pedro ao conduzir a sua escrita, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, de que, em primeiro lugar, ele não disse o que eles deveriam fazer. Eles estavam sofrendo, porque a identidade deles estava sendo atacada. Mas Pedro não diz, olha, vocês têm que fazer assim, vocês têm que viver dessa maneira. Antes de dizer isso, Pedro faz uma coisa interessantíssima. Pedro lhes lembra quem eles são. É isso que Pedro faz a eles. E essa ordem do Evangelho, irmãos, é fundamental, porque o Evangelho ele nunca vai dizer assim, ó, faz para pertencer. O Evangelho sempre vai dizer, você pertence. Agora viva de modo digno desse chamado. E essa verdade continua sendo necessária para a igreja ainda hoje. Porque, como eu falei anteriormente, irmãos, nós vivemos em uma geração que ela procura construir a sua identidade sobre fundamentos extremamente frágeis, débeis, extremamente na profissão, no status social, até na aparência, nas redes sociais, nos relacionamentos, na aprovação das pessoas. Deus o livre se uma pessoa não aprova como eu estou vestido ou vestida, ou como eu me porto, ou o que eu sei. Então as pessoas têm vivido, têm construído, na verdade, a sua identidade em coisas extremamente frágeis. E a palavra de Deus nos mostra que nossa verdadeira identidade, ela não é criada por nós. A nossa verdadeira identidade, ela é recebida de Deus por graça e por meio de Cristo Jesus. E é exatamente isso que Pedro vai apresentar aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, irmãos. Pedro aqui, neste versículo, ele nos apresenta 4 grandes verdades. Eu diria 4 grandes privilégios para a igreja do Senhor. A primeira delas, ele vai falar da nossa origem, porque ele vai dizer raça eleita. A segunda delas, nosso privilégio está em Cristo, sacerdócio real. A terceira delas, ele apresenta nosso pertencimento, nossa vida foi separada para Deus, nação santa. E em último lugar, ele diz sobre o nosso pertencimento. Nosso pertencimento é exclusivo aqui do Senhor. Agora, isso tem um propósito. Vocês perceberam qual é a parte final do versículo? Qual é a finalidade de nós sermos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus? A fim de quê? De proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu queria começar então com a primeira declaração aqui de Pedro. Ele começa dizendo, vós porém sois raça eleita. Mas antes de explicarmos aqui, ou o próprio Pedro faz isso, não é? Antes dele explicar a sua primeira declaração, ele faz uma afirmação, e é uma afirmação decisiva para que nós compreendamos o restante do versículo. Veja, porém, que ele começa dizendo aqui, vós, porém, uma condição adversativa. Porém, contudo, todavia, mas, vós, porém. Ele está estabelecendo aqui o contraste com os versículos anteriores. Vejam vocês ali, a partir do versículo 6, diz assim, pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, que é Cristo, essa veio ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos.
Aí Pedro diz, vós, porém, como se ele estivesse dizendo, vocês não são assim. Vocês não pertencem a esse grupo aqui. Vocês pertencem a outro povo. E a diferença, meus irmãos, entre a igreja e o mundo aqui, a gente trata daqueles que não conhecem a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, não está meramente numa superioridade intelectual. A diferença entre a igreja e o mundo, né? Aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, os descrentes, usando aqui o termo da própria palavra do Senhor. Não está numa superioridade intelectual, moral, ou até mesmo espiritual. Não está, essa diferença não está nisso. Ela existe porque, tomando por base a primeira declaração, a diferença está na soberania de Deus. A diferença aqui se encontra em um Deus soberano que interveio na minha e na tua história, porque ele diz raça eleita. A diferença de nós, entre os crentes e os descrentes, por assim dizer, é que alguém escolheu. Alguém escolheu. E aí então, Pedro ele diz a sua primeira declaração, e na verdade é uma afirmação, é até um imperativo. Vocês são raça eleita. Vocês não são descrentes. Vocês não são pagãos. Vocês não são pedra de tropeço. E a palavra aqui para raça, no original, é genos. Ela não enfatiza aqui o sentido de algo biológico. Não é esse o sentido. O sentido aqui é de uma linhagem. O sentido é de uma descendência. O sentido da palavra raça aqui é o sentido de povo. É o sentido de família. Raça eleita. Não tem a ver no sentido biológico. Pedro está dizendo que em Cristo Deus formou para si uma nova humanidade. Nós vamos ver isso com mais luz quando nós tratarmos de nação santa, que ali é etnis a palavra. E nós vamos entender um pouquinho melhor do que Pedro está dizendo, o que ele quer dizer com as suas declarações aqui. E essa linguagem de Pedro aqui não é nova, irmãos. Essa linguagem de Pedro aqui, ela ecoa o Antigo Testamento. Na verdade, Pedro está reverberando o que Deus já havia falado em Êxodo capítulo 19. Deus falou praticamente a mesma coisa que Pedro aqui. Ou Pedro falou a mesma coisa que Deus havia dito já em Êxodo capítulo 19. Isaías também aqui, Pedro está ecoando também aqui Isaías 43, que Deus promete aqui formar um povo para o seu inteiro louvor. Agora, o que Pedro está começando a dizer, no sentido de que eles entendam, é que aquilo que foi dito no Antigo Testamento apontava para alguém, apontava para algo, apontava para Cristo. Agora, o cumprimento daquelas promessas em Êxodo capítulo 19, ou seja, quando Deus ali declarou esses termos aqui para o povo de Israel, não era um fim em si mesmo. Não, isso apontava para Cristo Jesus. Cristo Jesus é o cumprimento. É o que Pedro está dizendo. Vocês são raça eleita em Cristo Jesus. O Senhor Jesus é o cumprimento das promessas, de modo que todos os que estão unidos a Cristo participam da mesma aliança. Inclusive, Paulo fala em Gálatas 3:29, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, porque é por fé, não é mais no sentido biológico que nós pertencemos ao povo de Deus. Não estamos mais na nação de Israel, estamos na igreja do Senhor, em Cristo Jesus. Nós somos povo de Deus, um só povo, uma só família, a raça eleita do Senhor. E Pedro, ele acrescenta aqui uma palavra fundamental, porque ele fala raça eleita. E eleita aqui significa exatamente escolhido. Vocês foram escolhidos. É o que Pedro está dizendo aqui, é o que a palavra de Deus nos diz. Agora, vejam vocês, quando a palavra de Deus em outros lugares também é dito isso a respeito do povo de Deus, a gente tem que, irmãos, entender de que não há mérito humano nisso.
Nós não fomos eleitos por alguma coisa que Deus viu em nós e atraiu o favor de Deus sobre a nossa vida. Deus simplesmente, na sua livre graça, Ele quis nos escolher. Não há mérito algum em nós, é simplesmente, puramente a graça soberana de Deus. Inclusive, eu li aqui na nossa liturgia, Deuteronômio capítulo 7, a partir do versículo 7, quando então Deus fala ali para Moisés, dizendo: não vos teve o Senhor afeição nenhuma, nenhuma. Ele não vos escolheu porque fosseis mais numerosos, mas porque o Senhor vos amava. Irmãos, o Senhor vos ama. O Senhor vos ama. Eu acho interessante aqui um dito do teólogo do século XIX, Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon. Ele diz o seguinte a respeito disso: é bom que Deus tenha me escolhido antes da fundação do mundo. Inclusive, isso é bíblico. Efésios capítulo 1, versículo 3. É bom que Deus tenha me escolhido antes da fundação do mundo, porque certamente não me escolheria depois que eu nascesse. Interessante a fala dele, não é? Irmãos, a verdade é que se dependesse de nós, nós nunca escolheríamos Deus. E você e eu sabemos isso na prática, irmãos. Nós só fazemos o que fazemos as coisas para Deus porque somos impelidos, desconcertados pelo Espírito Santo, em reconhecer a nossa miserabilidade, em reconhecer o senhorio de Cristo e saber que nós somos miseráveis pecadores e carecemos da glória dele na nossa vida. E aí então a gente, constrangido, a gente realiza a obra do Senhor. E vejam, Deus nos chamou por sua graça. E não só isso. Quando Pedro diz raça eleita, e entendendo que raça não tem a ver com algo biológico, mas tem a ver com a formação de uma nova humanidade, de uma família. Então veja que Deus nos escolheu para estarmos aonde? Em uma família. Em uma família. E ainda há um detalhe interessante aqui no início do versículo, porque Pedro não diz assim, ó, você é eleito. Ele diz, vós sois eleito. Está no plural, meus irmãos. Vocês são raça eleita. Então veja que a linguagem aqui não é uma linguagem individual, a linguagem é uma linguagem coletiva. O evangelho, obviamente, ele salva indivíduos, mas Deus reúne esses indivíduos em uma família, em um corpo, um povo, uma igreja. Uma igreja. Ninguém nasce de novo para ficar ou viver isolado, irmãos. Não existe crente ilha. Não existe crente isolado. Não existe, irmãos. Você e eu fomos salvos para vivermos em comunhão. Em comunhão, meus irmãos. Quando Deus salva alguém, Ele o coloca em uma família. Ele coloca em um corpo. Ele coloca em uma igreja. Irmãos, talvez por isso que Satanás trabalhe tanto, mas tanto para isolar os crentes. Não é verdade? Às vezes a gente se constrange, eu não quero ir na igreja, às vezes acontece alguma coisa, eu não quero mais ver meu irmão. Sabe, a gente vai escutando outras vozes ao invés de ouvir as Escrituras. Satanás trabalhando, enviando suas setas malignas para que você fique sozinho, para que você elucubre as coisas e tenha o seu próprio entendimento a respeito e acerca das coisas sagradas. E assim você vai vivendo a sua vida achando que está vivendo para agradar a Deus, mas está vivendo para se agradar. Satanás tem trabalhado nesse sentido, irmãos, porque ele sabe que ovelha distante do rebanho torna-se presa fácil. Fácil. Eu queria fazer algumas aplicações neste ponto aqui, nós vamos avançando. Talvez você tenha crescido ouvindo que não tinha valor. E não é raro nós ouvirmos isso, não é? Pessoas aí que foram massacradas psicologicamente em seus lares. Você não tem valor, você não presta, você não vai ser nada na vida. E talvez você tenha carregado essas feridas em seu coração.
Você ouviu que não tinha valor? Você recebeu as marcas da rejeição em seu lar, fracassos, pecados também, que ainda tentam definir quem você é. Mas, irmãos, se nós pertencemos a Cristo Jesus, a nossa identidade não é determinada pelo nosso passado, pela opinião das pessoas ou até mesmo pelos nossos fracassos. Ela é definida pelo Deus que nos escolheu. Raça eleita. Raça eleita. Quando compreendemos essa verdade, deixamos de viver tentando provar o nosso valor ao mundo. Nós descansamos na graça daquele que nos amou primeiro. Mas Pedro ele não para na origem da nossa identidade. Essa é a origem, raça eleita. Ele vai continuar aqui. Ele agora vai nos mostrar o privilégio que nós recebemos por estarmos unidos a Cristo Jesus. Ele vai nos dizer na sequência que nós somos o quê? Sacerdócio real. Então aqui é um privilégio, meus irmãos, em estarmos em Cristo Jesus. O primeiro título aqui, Pedro, ele nos levou à eternidade. Raça eleita. Nós somos eleitos desde a eternidade. Agora, o que Pedro está nos fazendo aqui, ele está nos mostrando que nós fomos escolhidos pelo Pai. Agora nós temos livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Isso nos conduz a um privilégio de comunhão. Então veja que nós não fomos eleitos para vivermos como nós bem entendemos. Nós não fomos eleitos para vivermos alheios ao Pai, ou à vontade do Pai, ou desobedientes ao Pai. Não, nós somos eleitos, irmãos, para vivermos próximos do Pai, para vivermos obedientes ao Pai. Temos acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Isso é o sacerdócio real, porque é o que Pedro afirma aqui para nós. Agora imagina Pedro falando no primeiro século isso e um judeu escutando. Veja, vocês são sacerdócio real. O judeu ia dar risada na cara dele. Como assim sacerdócio real? Não viaja, não delira. Não funciona isso no primeiro século? Não funcionava, irmãos, porque nós sabemos que os sacerdotes eram da tribo de Levi. E o sumo sacerdote, descendente de Arão. Então como que nós somos sacerdotes? Como? O sacerdote tinha a função de, diante de Deus, apresentar o povo, o pecado do povo. Então, o sacerdote tinha uma função muito peculiar. Eles ministravam diante de Deus em favor do povo, intercedia pelos pecadores. E somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Isso uma vez por ano, levando ali o sangue para fazer expiação pelos pecados da nação de Israel. O que isso revela para o povo? Revela que o pecado nos afastou de Deus, irmãos. O pecado nos afastou de Deus. O homem se separou de Deus. Agora, quando Pedro está falando para eles, olha, vocês agora possuem um sacerdócio real, ele está dizendo, em outras palavras, o sacerdócio que havia e ainda existia naquele momento de Pedro, era provisório, era transitório. E apontava para algo muito maior. E nós sabemos disso conforme Hebreus capítulo 4, versículo 14. O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Jesus Cristo cumpriu perfeitamente aquilo que o sacerdócio levítico anunciava, apenas anunciava. Veja, irmãos, os sacerdotes da época, ritualístico apenas, não é? Eles faziam seus sacrifícios repetidos, todos os dias. Eram sacrifícios repetidos. Mas nós sabemos, pela palavra de Deus, que Cristo Jesus, o sumo sacerdote, se ofereceu uma única vez. Completamente, perfeitamente. Ele se sacrificou pelos meus e os teus pecados. E não só isso. A palavra de Deus vai dizer, Hebreus capítulo 7, 25, Romanos 8, 24, que Ele está intercedendo por nós. Se Ele está intercedendo por nós, como nós vimos, Atos capítulo 1, versículo 11, Ele foi assunto aos céus, Ele está coroado, reinando, Atos 2, 36, como Cristo, o Senhor. Ele foi o sacerdote e Ele foi o sacrifício no meu e no teu lugar.
Agora Pedro está dizendo, vocês têm livre acesso ao Pai pela mediação, o único mediador que pode levá-los até o verdadeiro Deus. Olha que maravilhoso isso, meus irmãos, o que Pedro está fazendo com eles aqui. Quando o véu do templo se rasgou, lá em Mateus 27:51, Deus declarou que por meio de Cristo, o caminho até sua presença estava definitivamente aberto. Então, Pedro diz, vocês são sacerdócio real. Podemos, onde nós estivermos, com quem estivermos, a situação que estivermos vivendo, nos achegar diante de Deus pela mediação de Cristo Jesus. Veja o privilégio, irmãos. Talvez hoje, se nós tivéssemos sacerdotes como naquela época, tendo que comprar boi, ovelha, carneiro, uma série de coisas, quem sabe hoje nós pudéssemos estar mais presentes na presença de Deus. Porque o ser humano muitas vezes é assim, não é? Quando me parece ele tem que pagar algo, exige-se esforço dele, não é? Demanda esforço dele. Me parece que ele começa a fazer. Que nem quando nós temos carnê. Nós temos carnê, nós temos que pagar. Parece que quando não tem carnê, eu não tenho mais responsabilidade nenhuma. Por isso que muitas igrejas têm carnê. Você não sabe, isso é uma questão psicológica. Quando você tem carnê, você fica assim, meu Deus do céu, eu tenho que pagar. Meu nome não pode ir para o SPC, eu não posso ficar com dívida, eu não posso isso, não posso aquilo. Isso é uma jogada psicológica. Mal intencionada, obviamente, de igrejas. Mas, irmãos, o que eu quero dizer, nós temos livre acesso ao Pai. Pela mediação de Jesus Cristo. O sacrifício perfeito foi feito. Nós não precisamos mais sujar nossas mãos de sangue. Ele sorveu todo o cálice da ira do Senhor, do nosso Pai. E nos deu livre acesso. Agora, interessante, irmãos, que isso não significa que todos exercem o mesmo ofício na igreja, sacerdote real ou sacerdócio real. A Escritura continua distinguindo pastores, presbíteros, diáconos e os diversos dons concedidos por Deus. O que Pedro está afirmando aqui é que todo cristão possui livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Nós não precisamos de outro mediador, porque, ponto pacífico, Cristo é suficiente. Paulo afirma, 1 Timóteo 2,5, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E essa verdade foi descoberta na Reforma Protestante, Martinho Lutero, quando ele, então, chamou essa doutrina de o sacerdócio de todos os crentes. Agora, isso não diminui, eu repito, a importância do ministério pastoral. Muito pelo contrário, nós somos subpastores do Supremo Pastor. E isso faz nos lembrar da importância que nós não devemos ter o nosso ministério como um fim em si mesmo, ou então agirmos como Jesus Cristo. Então isso acaba até nos preservando. Todo e verdadeiro ministério pastoral, ele existe para uma finalidade: conduzir as ovelhas até o mediador. Essa é a função do pastor. Eu queria fazer algumas aplicações e nós vamos avançando. Como que nós podemos, ou melhor, como que nós exercemos o nosso sacerdócio hoje, irmãos? Como você exerce o seu sacerdócio hoje? Em primeiro lugar, nós devemos nos aproximar de Deus em adoração. Você percebeu que Ele nos deu um livre caminho para que adoremos a Deus em qualquer hora do dia, nos 7 dias da semana, independente da situação que você e eu vivemos? Nós nascemos para adorá-lo. Para adorá-lo. Nós podemos nos aproximar em adoração a Deus. Já não oferecemos animais em sacrifício, mas apresentemos a nossa própria vida ao Senhor. Assim como está em Romanos capítulo 12, versículo 1. Apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Toda a nossa vida, irmãos, é um culto para Deus. Toda a nossa vida é um culto para Deus. Em segundo, nós devemos interceder uns pelos outros, assim como o sacerdote fazia também. Ele levava o povo diante de Deus. A igreja exerce o seu sacerdócio quando ora pelos irmãos, quando ora pelos enfermos, quando ora pelos missionários. Então devemos interceder uns pelos outros. Em terceiro lugar, nós devemos fazer aquilo que está no final do versículo: proclamar as grandezas de Deus. O sacerdote, ele revelava Deus ao povo. Quem vai fazer isso hoje ao povo? A igreja do Senhor.
Então a igreja continua aqui cumprindo esse chamado em anunciar fielmente o evangelho, assim como nós temos, não é, na grande comissão. Porque nós estamos debaixo da autoridade de quem? Do nosso sumo sacerdote. Eis que vos dou autoridade e de pregar e de fazer discípulos, não é? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo-nos lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora perceba a progressão que Pedro está fazendo aqui. Em primeiro lugar, a seleita. Nós fomos escolhidos pelo Pai. Em segundo lugar, agora por meio de Cristo, nós temos livre acesso à presença do Pai. Mas esse acesso não nos leva apenas ao privilégio da comunhão. Porque nós estamos em comunhão com o Pai pela mediação do Filho, não é? É isso que nós vimos aqui. Mas isso deve nos levar à transformação de vida, irmãos. E é por isso que ele vai falar agora de nação santa. Ele vai dizer, em primeiro lugar, raça eleita. Ele vai ser sacerdócio real, temos comunhão, é um privilégio, eu tenho livre acesso a Deus. Mas vocês têm agora esse livre acesso, estão na presença do Pai para viver de modo santo. É o que ele vai dizer agora a respeito de nação santa. Em terceiro lugar, a terceira verdade de Pedro aqui é que a nossa vida foi separada para Deus. Então vejam, depois de mostrar que nós fomos aqui escolhidos pelo Pai, nós somos aproximados aqui de Deus por meio de Cristo Jesus, ele nos apresenta aqui como a nação santa. E essa palavrinha nação santa é interessante, porque é etne, a palavra no grego, né? No original que foi escrito no Novo Testamento. E não significa apenas uma nação política, não é? Como Brasil, como Japão, como Paraguai, como Uruguai, Argentina, etc. Não. A ideia do texto é que existem focos de pessoas em que elas não têm algo em comum, como nós conhecemos, por exemplo, como idioma, como cultura, como nacionalidade. Não. A ideia é que elas têm algo em comum dentro de suas nações espiritual, nação santa. É essa a ideia de nação. É essa a ideia, meus irmãos. Inclusive, quando Mateus 28, 20 é dito, e de por todas as nações, a ideia não é para que você pegue e você vai para qualquer país do mundo. Não, a ideia de nação é que você vai para determinados grupos de pessoas dentro da tua própria nação. Essa é a ideia ali. Isso tanto aqui no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo. Porque, vemos e convenhamos, você não vai conseguir evangelizar toda uma nação, vai. Não vai. A ideia do texto é que você vai, foca em um determinado grupo de pessoas e ali você evangeliza. É essa a ideia do texto. Nação santa. E mais uma vez, Pedro aqui, ele reverbera isso do capítulo 19. Êxodo 19, versículo 6, onde Deus declara aqui a Israel: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então veja, aquela promessa do Antigo Testamento, ela alcança cumprimento aonde? Novamente, na igreja do Senhor, por meio de Cristo Jesus. Então veja, irmãos, que tudo culmina em Cristo Jesus. Tudo aponta para Cristo Jesus. Inclusive Cristo fala isso, não é? João 5,39. Vocês procuram ter nas Escrituras a vida eterna, mas as Escrituras testificam de mim. Toda a Escritura testifica de Cristo Jesus. Inclusive, Paulo fala aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, corroborando com isso que eu falei para os irmãos agora, Paulo diz assim: a nossa pátria está nos céus. Então perceba, existem focos de pessoas que essas pessoas formam um povo, que formam uma família, que forma a igreja do Senhor, e a nossa pátria não é daqui. Agora, tendo pano de fundo, quando Pedro escreveu isso, irmãos, Pedro escreveu a carta dele por volta do ano de 64. Quem estava no Império Romano neste ano? Nero.
Nero botou fogo em Roma em 69. Mas os cristãos, os primeiros cristãos, não é? Já estavam sofrendo as agruras, as hostilidades, a perseguição, o sofrimento, as provações. Tanto é que depois os cristãos eram queimados como tochas vivas. Os cristãos iam para arenas para serem comidos por leões. Imagina Pedro tendo que fortalecer esse povo aqui. Vocês não pertencem a este mundo. A pátria de vocês é no céu. Olha o encorajamento que ele está dando para esses irmãos aqui, meus irmãos. Então vejam, Paulo diz, a nossa pátria está nos céus. A nossa unidade não é construída pela cultura, pela língua ou pela nacionalidade. Ela é construída em Cristo. A nossa unidade é construída em Cristo. E Pedro, então, ele acrescenta, não é? Nação santa. E essa aqui é uma das palavras mais mal compreendidas das Escrituras, porque muitos pensam ainda que é sinônimo de perfeição. E a própria cultura, ela nos leva a pensar isso, né? Às vezes até para os nossos filhos. Um santinho, falta uma auréola na cabeça, não é? Então, a própria cultura acaba fazendo com que nós compreendamos ou não compreendamos perfeitamente aqui o que significa ser santo, neste caso aqui, nação santa. Quando pensamos em santidade, costumamos imaginar alguém moralmente perfeito. Entretanto, irmãos, a ideia fundamental aqui da palavra é outra. Ela significa separado. Alguém que é separado. Alguém que é consagrado. Alguém que é pertencente exclusivamente, neste caso aqui, a Deus. E é exatamente isso que Pedro está afirmando. A igreja ela foi separada por Deus. Para quê? Para viver para Deus. É por isso que eu e você fomos separados por Deus. A santidade começa com pertencimento. Nós somos santos porque pertencemos. E isso produz transformação. Nós não somos santos para pertencer. Nós pertencemos já a Deus. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Então nós primeiro pertencemos, para depois então desenvolver a nossa santidade como instrumentos nas mãos do nosso Deus, do nosso Pai. Mas talvez alguém diga, pastor, nós ainda pecamos. E pecamos, não é verdade? Eu digo sim, claro, pecamos. Como que não vamos pecar? Se nós não pecamos, nós nos enganamos a nós mesmos. É o que diz 1 João, capítulo 1, versículo 8. Então nós pecamos. Agora nós não vivemos na prática do pecado. Isso não. E Pedro não está afirmando que a igreja já alcançou perfeição, quando ele diz nação santa. O que ele está dizendo é que nós, diante de Deus, mudamos a nossa posição. Nós fomos unidos a Cristo e separados para o Senhor. Ainda lutamos contra o pecado. Certamente você sabe disso. Você e eu lutamos contra o pecado. Mas, irmãos, a nossa esperança não está na força da nossa perseverança. Está na fidelidade daquele que prometeu. E ele prometeu, Filipenses 1,6, que ele haveria, que ele há de completar a boa obra que ele começou em nós. Em nós quem, cara pálidas? A sua igreja. A nossa esperança está nele. Está na fidelidade dele, não na nossa. Não pense que você vai conseguir, que você não vai. Você vai cair. É quando somos fracos, ou quando estamos fracos, ou quando reconhecemos que somos fracos, é que somos fortes. Porque é o poder dele que se aperfeiçoa na minha fraqueza, na fraqueza da igreja. É quando nós tiramos a nossa coroa e colocamos aos pés de Cristo Jesus e deixamos que ele reine na nossa vida. E não queremos segurar as rédeas de nossas vidas. Entregamos a ele. Nos debruçamos a ele. Tomemos a nossa cruz. E sigamos a Cristo Jesus. Ele não pode vir atrás de nós, irmãos. Cristo não pode vir atrás de nós. Ele tem que estar na frente. Nós devemos estar atrás dele. Eu queria fazer algumas aplicações. Infelizmente, muitas pessoas restringem a santidade apenas ao domingo.
Pedro escreve para homens e mulheres que vivem a rotina da vida, o ordinário da vida. Ele não está escrevendo para pessoas apenas que venham ao culto no domingo. Por isso, ser santo não significa apenas participar do culto. Significa principalmente, irmãos, viver para Deus na segunda-feira. Quando você tem que ir para o trabalho. Quando você tem que ir para a escola. Quando você tem que ir para a faculdade. Quando você tem que ficar com sua família. Quando você tem que fazer uso das palavras. Quando você tem que administrar os seus recursos. Aí você vai demonstrar se você é santo. Em todas as áreas da nossa vida. A verdadeira santidade, meus irmãos, não consiste em aparentar religiosidade. Consiste em uma vida transformada pelo Evangelho. Cristo não morreu apenas para nos livrar da condenação eterna. Veja, irmãos, nós sabemos disso. Nós sabemos que Cristo morreu para nos escolher nele. Mas, sobretudo, ele morreu para que formasse um povo. Para que um povo fosse formado semelhante a ele. Por isso a pergunta não é se eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Eu confio em Cristo. Eu reconheço que Ele é meu Senhor, meu Salvador. Mas a pergunta não deve ser essa. Porque isso todos nós sabemos. O difícil é no dia a dia. É no dia a dia. É se minha vida revela se eu pertenço a Ele. Eu tenho certeza, se eu perguntar para qualquer igreja, se eles vão para o céu em razão da obra expiatória de Cristo Jesus, eles vão dizer que vão. Mas a pergunta é outra. A minha vida tem expressado que eu pertenço a esse Deus que eu digo que me salvou na cruz do Calvário? É essa a reflexão que tem que ficar para a igreja, irmãos. Minha vida tem dado fruto que eu estou em Cristo Jesus? Porque, irmãos, é inevitável. Quanto mais a igreja se relaciona com Cristo Jesus, mais parecida ela fica com Cristo Jesus. Não se engane, irmãos. Tem crente que se engana. Ele acha que as pessoas não reconhecem que ele não ora, que ele não tem uma vida com Deus, não tem relacionamento com Deus, porque as ações dele, a oração dele, a fala dele expressa isso. Mas quando a igreja chama atenção, não é para denigrir, para diminuir, qualquer coisa nesse sentido, não. Para que se arrependa. Para que se arrependa e volte para Deus. Lembram quando a empregada lá reconheceu Pedro, quando Cristo foi preso e estava sendo julgado injustamente? O que a palavra de Deus nos diz? Diz que o Pedro falava como um deles. Parecia com um deles. Será? Se nós perguntássemos para as pessoas ao nosso redor, o que elas diriam de nós, irmãos? Mas veja, Pedro ainda vai acrescentar uma quarta verdade. Não apenas fomos escolhidos, como nós vimos, raça eleita, não apenas fomos separados, nós pertencemos exclusivamente ao Senhor. Vamos para a última verdade aqui, que é dito que nós somos povo de propriedade exclusiva do nosso Senhor. Imagina, irmãos, é que a gente lê isso muito corrido, né? Mas povo de propriedade peculiar, isso não vai dizer particular, exclusiva de Deus. Pedro conclui aqui a sua descrição de identidade da igreja com uma declaração fantástica. Ele está dizendo que nós somos um tesouro particular de Deus, uma possessão preciosa do Senhor. Mais uma vez, nós temos que fazer uso aqui do grego, não é? A expressão grega laos, povo aqui, transmite exatamente essa ideia. Um povo que foi adquirido. Então perceba que não fomos nós que nos achegamos a Deus. Nós somos adquiridos por Deus. Nós fomos resgatados, irmãos, por Deus. É como se fosse uma reserva de uma posse exclusiva do Senhor. É essa a ideia aqui
do texto. E aí Pedro, como eu disse, ele faz uso do Antigo Testamento novamente, Êxodo capítulo 19, versículo 5, quando o próprio Deus fala à nação de Israel: sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Mais uma vez, onde essa promessa alcança cumprimento? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Foi o precioso sangue de Cristo. Inclusive, o próprio Pedro fala isso no capítulo 1, versículo 18, quando ele diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Foi o precioso sangue de Cristo, irmãos. Você foi escolhido pelo Pai. Nós recebemos livre acesso a Deus, livre acesso a Deus por meio do Filho. Fomos separados para uma vida santa. E agora o que Pedro está dizendo é que nós pertencemos exclusivamente ao Senhor. Essa verdade deve mudar completamente a maneira de como nós enxergamos a vida. Porque, meu irmão e minha irmã, nós vivemos em uma cultura totalmente incentivada à autonomia. Totalmente. Uma autonomia absoluta. O mundo sempre vai dizer que você pertence apenas a si mesmo. Mas o Evangelho diz ao contrário. O que diz Gálatas 2:20? Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vive mesmo? Sério, vive mesmo. E a vida que agora eu vivo pela fé. Pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E a palavra ainda vai dizer, Romanos 5:8, que Deus prova o seu próprio amor. Quem é o amor maior de Deus? Cristo Jesus. Ele provou o seu próprio amor, enviando o seu Filho quando nós ainda éramos pecadores. E é dito que ele nos escolheu desde a fundação do mundo. E agora nós somos propriedade exclusiva dele. Meu Deus do céu! Senhor amado. Irmãos, quando a gente reconhece essas verdades, a gente deve viver essas verdades. A gente deve entender que nós não devemos mais ser guiados pelo nosso coração. E coração nas Escrituras não é esse órgão que bombeia sangue aqui dentro do peito. É o nosso mundo interior, nossos desejos, decisões, deliberações, sentimentos, afeições. Nós não somos guiados mais por isso, somos guiados pela palavra do Senhor. Se lamentavelmente estamos sendo vencidos por isso, está faltando relacionamento com o Senhor por meio da sua palavra, irmãos. Percebam que Deus já nos deu todos os recursos inimagináveis para que nós vivêssemos uma vida perfeita diante dele. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, irmãos. Muitas vezes nós não conseguimos fazer o que devíamos fazer para a glória do nome do nosso Senhor, porque nós não nos debruçamos nas Escrituras. Tudo que somos pertence àquele que nos resgatou. Tudo. E eu queria fazer algumas aplicações e depois nós concluímos. Essa verdade deve produzir segurança, irmãos. Imagine você, somos propriedade exclusiva de Deus. Nós não podemos pensar assim, não, eu faço da minha vida o que eu quiser. Tudo bem, a Bíblia até pode dizer que eu sou propriedade exclusiva de Deus. Mas quando eu tenho que decidir entre vir ao culto ou ficar em casa, não, eu fico em casa. Quando a Bíblia diz que eu sou propriedade exclusiva de Deus e, portanto, eu tenho que ser governado, presidido, dominado pelo Espírito Santo, mas eu quero fazer as minhas coisas, irmãos, isso deve nos dar segurança. Cristo lhe comprou. Nós somos propriedade de Deus. Isso é segurança. Não importa o que aconteça, não importa o que você e eu passemos, nós temos um dono, nós temos um Senhor. Se pertencemos a Deus, nossa esperança não repousa na nossa capacidade de permanecer firmes, mas na fidelidade daquele que nos tomou para si. Jesus mesmo declara lá em João capítulo 10, versículo 28, ninguém pode arrebatar as ovelhas que o Pai as levou até Cristo, das mãos do nosso Senhor. Ninguém pode as arrebatar, irmãos. Ainda a palavra de Deus vai dizer, João 6, 38, 39, vai dizer, aqueles que o Pai enviou até o Filho de modo nenhum lançará fora. Pelo contrário, eu ainda o ressuscitarei no último dia.
nem você mesmo pode te livrar da mão do Senhor. Essa verdade também deve produzir consagração em nós. Nós somos do Senhor. Se pertencemos ao Senhor, irmãos, a nossa agenda, nossos recursos, nossos dons, os nossos relacionamentos devem refletir essa realidade. Não administramos a vida como proprietários. Nós somos mordomos daquele que nos comprou. E tudo isso, irmãos, toda essa identidade nós não conquistamos. Nós recebemos por graça de Deus. E nós recebemos para um propósito. Qual é o propósito? Então veja, olha o que Pedro fez. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa identidade, ela deve nos conduzir à missão. Se não estamos fazendo missão, como eu disse, ou a nossa identidade está distorcida, ou nós ainda não temos a identidade de Cristo em nós. Tudo que Deus fez por nós encontra seu propósito final na proclamação da glória de Cristo Jesus. E eu concluo dizendo, meus irmãos, ao longo desse texto, Pedro respondeu uma das perguntas mais importantes para um cristão. Quem somos? A resposta não é encontrada em nossa história. A resposta não é encontrada em nossas conquistas. A resposta ela não é encontrada no que o mundo pensa ao nosso respeito. A nossa identidade é recebida da graça de Deus. Em Cristo, irmãos, nós fomos escolhidos. Por meio de Cristo, nós temos livre acesso à presença de Deus. Em Cristo, nós fomos separados para viver uma vida santa. E pelo sangue do Cordeiro, nós fomos adquiridos como propriedade exclusiva do Senhor. Mas Pedro deixa bem claro que todos esses privilégios, essas verdades, elas possuem um propósito: proclamar as virtudes de Deus. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja não existe para exaltar a si mesma, ela existe para tornar Cristo conhecido. Nós somos chamados, meus irmãos, para anunciar quem Deus é e o que Ele fez por nós. Vivíamos nas trevas do pecado ou não vivíamos? Vivíamos com a culpa eterna. Vivíamos sob os auspícios, a autoridade da morte eterna. Tudo isso Deus nos livrou por meio de Cristo Jesus. Agora nós podemos, irmãos, adorar completamente, exclusivamente, porque fomos alcançados pela graça. Nós podemos servir a Deus agora. Por quê? Antes não podíamos, porque nós não vivíamos por fé. Nós éramos incrédulos. Porque fomos alcançados pela graça. Nós podemos evangelizar. Por quê? Pagão evangeliza. Incrédulo, descrente evangeliza. Não, nós podemos por quê? Porque fomos alcançados pela graça. Nós podemos viver a nossa vida para a glória de Deus. Por quê? Porque fomos alcançados pela graça. Nós não estamos fazendo isso aqui, então nós não fomos alcançados pela graça. Estamos nos enganando. Nós possuímos uma identidade, irmãos. E essa identidade, ela só se concretiza pela fé. Pela fé. E o apóstolo Pedro aqui, ele nos lembra disso. Agora vejam vocês, não estou dizendo, como eu disse anteriormente aqui, que vamos ser perfeitos. Lógico que não. E Deus sabe disso. Deus sabe disso. A consumação dessa identidade será na glória, não aqui. Será na glória. Inclusive, João falando em Apocalipse, capítulo 7, ele diz assim, vejam vocês, depois destas coisas vi. Depois destas coisas vi. Final de tudo, irmãos. E eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono do Cordeiro, adorando o Senhor. Quem é essa numerosa multidão adorando o Cordeiro? O
sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Meus irmãos, haverá apenas o Cordeiro reinando para sempre na glória, seu povo proclamando eternamente as suas virtudes. A pergunta que fica: a igreja está caminhando para lá? Irmãos, nunca esqueçamos quem nós somos. Você vai sair daqui, amanhã você vai enfrentar os mesmos desafios, outros desafios. Crise familiar, crise financeira, enfermidade, luto, uma série de vicissitudes que a própria vida é natural da vida. Até mesmo o fato de você ser cristão, você também enfrentará oposição, hostilidade. Mas nunca esqueça quem você é em Cristo Jesus. Nós vimos isso agora. Não esqueça, lembre-se sempre da palavra do Senhor. Quando alguma coisa tentar te definir, lembra da palavra do Senhor. Quando as circunstâncias fizerem você duvidarem do amor do Senhor, e elas fazem isso, lembrem-se da palavra do Senhor. Quando o pecado os acusar, olhem para Cristo. Ele comprou com seu sangue carmesim a igreja, irmãos. Olhem para Cristo, meus irmãos. Olhem para Cristo. E Ele vai preservar o seu povo até o fim. Por isso, vivamos como aquilo que realmente somos, segundo a palavra de Deus, e não segundo aquilo que nós achamos que somos. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a nossa identidade. Para qual propósito? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. A Ele, e somente a Ele, seja toda a glória, todo o louvor e todo o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos orar a Deus? Pai bendito, Pai de amor, nós te louvamos e agradecemos por tua santa, inerrante, infalível palavra, Senhor.